Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Retornamos então ao nosso estudo do livro de Jó. E hoje nós vamos estudar Jó, capítulo 3. Já quero pedir para você abrir sua Bíblia já de uma vez. Em Jó, capítulo 3. Enquanto você abre a sua Bíblia, vamos fazer uma revisão aí do que já aconteceu, né, no capítulo 1 e no capítulo 2. Jó, então, no capítulo 1 é dito como alguém que é íntegro, alguém que buscava a Deus, alguém que orava pelos seus filhos todos os dias à noite, alguém que realmente se preocupava com a sua família. E, diante disso, seus filhos também correspondiam, ele tinha muitos filhos, e seus filhos correspondiam numa grande comunhão entre eles iam na casa uns dos outros, estavam sempre juntos. E, um determinado dia, entre um diálogo de Deus e de Satanás, se você está curioso para saber, né, como que Deus e Satanás estavam juntos conversando, busca lá no YouTube a gravação da primeira pregação, que foi Jó capítulo 1 e 2, mas uma dessas conversas, Jó foi o assunto. E o diabo falou para Deus assim, mas Jó só é abençoado porque a sua mão está sobre ele. E aí Deus falou assim, então você pode tocar nele, pode tirar tudo dele, que eu garanto que ainda assim ele não vai perder a sua fé. E foi isso que aconteceu. Ele perdeu todos os animais que ele tinha, ele perdeu sua casa, ele perdeu os seus filhos, todos os seus filhos morreram. E no momento de maior tristeza no seu coração, ele faz uma declaração muito linda, ele fala, nu entrei no ventre da minha mãe, nu retornarei, Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do... Glória a Deus. Não satisfeito, o diabo fala assim, não, é porque ele está bem de saúde. Aí Deus fala assim, então você pode tocar nele, só não pode matar ele. E aí ele é acometido no capítulo 2 por uma doença muito, muito rigorosa, uma doença muito séria. E então ele se isola, ele vai para um lugar, né, o pastor falou no último estudo, que é como se fosse um lixão. E ali, então, ele vai passar por aquele momento difícil que ele está passando, onde ele teve a notícia que perdeu todas as pessoas que ele amava, ele perdeu tudo que ele tinha, mesmo ele, o capítulo 1 vai falar que ele era um dos homens mais influentes ali daquela região do Oriente, e então ele vai para esse lugar se lamentar por tudo aquilo que ele está passando. Obrigado, irmã. Aí, nesse momento, no capítulo 2, vão chegar 3 amigos dele para ajudá-lo e para consolá-lo. Só que esses amigos chegam e durante 7 dias, ninguém fala nada, ninguém conversa, ninguém cita nada. E depois desses 7 dias, Jó, então, vai quebrar esse silêncio. Era natural, os costumes daquela época, era uma cortesia, que exigia que o homem afligido tivesse permissão para começar, para iniciar, então, a sua fala. E é isso que vai acontecer. Depois de 7 dias, então, Jó ele vai pegar a palavra e vai começar a falar sobre tudo aquilo que ele passou. E o versículo 1 do capítulo 3 já resume toda a história, já resume tudo aquilo que nós vamos estudar esse capítulo inteiro. O que Jó fez? Jó ele irá amaldiçoar o dia do seu nascimento. Não é isso que diz aí, ó, versículo 1. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo... Então vamos lá. Fica com a sua Bíblia aberta e vamos estudar algumas coisas aqui. E a primeira coisa que a gente precisa entender, meus irmãos, é que Jó, ele não abriu a boca para amaldiçoar Deus, mas sim para maldizer o dia do seu próprio nascimento. Irmãos, olha que interessante. O sofrimento que a gente passa, o momento difícil que nós estamos passando na nossa vida, faz a gente esquecer daquilo que nós já vivemos, das bênçãos que Deus concedeu a nós. Se diante do momento difícil nós conseguíssemos parar um momento e olhar para trás e ver tantas coisas boas que Deus já fez em nossas vidas, nos ajudaria muito a atravessar os momentos difíceis que nós passamos. O texto fala, a gente leu, que se Jó não tivesse nascido, ele não teria sido o homem mais importante do Oriente. Se Jó não tivesse nascido, ele não seria pai de filhos maravilhosos que viviam em comunhão. Ele não teria empregado pessoas e ajudado outras famílias. Mas no momento de grande tribulação, de grande tristeza, Jó ele prefere se lembrar do dia do seu nascimento e desejar não ter
nascido. Diante de todo esse capítulo que nós vamos ler, meu irmão, Jó vai questionar por 4 vezes por quê? Por quê? Muitas vezes, meus irmãos, nós focamos no porquê, porque estamos atrás de um sentido de tudo daquilo que está acontecendo na nossa vida. Mas você já parou para pensar que a melhor opção seria sempre a gente perguntar: para quê, Deus? Para quê eu estou passando isso? Porque o porquê, ele é um advérbio de interrogação, de dúvida. Então, quando está acontecendo alguma coisa com a gente pergunta por quê, é como se a gente estivesse duvidando daquilo que está acontecendo com a gente. Mas o para quê é um advérbio de finalidade. Não lembro disso, eu estudei, para lembrar disso daí. Já passaram muitos anos, mas eu lembrei desses advérbios. É um advérbio de finalidade. Um advérbio de finalidade serve para te dar razão, te dar motivo, te dar sentido para algo. Então, muitas vezes, ao invés de a gente perguntar por que está acontecendo isso comigo, Deus, a gente deveria estar perguntando: qual o motivo, qual a razão disso está acontecendo comigo, Pai? Deixa eu entender. Qual a finalidade disso, Pai? Quando dou sentido ao meu sofrimento, passo a dar propósito para ele, e não simplesmente ter dúvida porque aquilo está acontecendo comigo. E é o que os amigos de Jó vai fazer, meu irmão. Daqui a pouco a gente vai ver a amassada, aí, a partir do capítulo 4, a amassada que esses amigos vão dar nele. Eles vão colocar em dúvida a própria vida de Jó e para tentar justificar o seu sofrimento. Mas, pastor, perguntar por quê está errado, então? Não, meu irmão. Não tem nada de errado em perguntar por quê, desde que não pensemos que Deus nos deve uma resposta. Pensa comigo. Imagina que o Senhor nos explique o motivo das coisas acontecerem, o porquê. Será que isso aliviaria a nossa dor ou sararia nosso coração partido? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu tive meu problema no meu joelho, estourei aqui o ligamento, alguns anos atrás, vocês acompanharam isso comigo. Se o médico pediu a radiografia e eu pegasse a radiografia e olhasse a radiografia, só de olhar para a radiografia eu estaria curado? Não, né? Pois é. Muitas vezes a gente quer saber o motivo, nós temos dúvidas, e a gente acha que só olhar para a radiografia, só para saber o porquê, nós vamos ser curados. Mas o que nós precisamos entender é que se Deus revelasse o caminho, nós nunca iríamos querer chegar no destino. Muitos desistiriam antes mesmo de começar. Bem coach nessa frase. Se Deus revelar o caminho, nós nunca iríamos querer chegar no destino. Por quê? Porque Deus ele nos revela o destino. Porque durante o caminho nós vamos aprender muitas coisas, nós vamos passar por muitas dificuldades. A gente vê isso em toda a história da humanidade, em toda a história da Bíblia, que tudo a gente vai ver essas dificuldades que cada um enfrentou para chegar no seu destino. Mas vamos acompanhar, então, o que Jó, a partir desse momento, ele vai dizer. Isso vai acontecer a partir do versículo 3, e nós vamos ler do 3 ao versículo 10, e diz assim, agora ele vai começar a amaldiçoar seu nascimento. Pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse, nasceu o menino. Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus lá do alto não se importe com ele, não resplandeça a luz sobre ele. Chamem-no de volta às trevas e mais densa escuridão. Coloque-se uma nuvem sobre ele, e o negrume aterrorize a sua luz. Apoderem-se daquela noite densas trevas. Não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Seja aquela noite estéril, e nela não se ouçam brados de alegria. Amaldiçoem aquele dia os que amaldiçoam os dias e são capazes de atiçar o Leviatã. Fiquem escuras as suas estrelas matutinas, e esperem em vão pela luz do sol, e não vejam os primeiros raios da alvorada, pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu contemplasse esses males. Eita, o homem está bravo mesmo, hein? Mas ele está bravo com o dia do seu nascimento. A palavra aqui, que ele vai usar do versículo 3 até o versículo 10, uma palavra que define bem isso, são as trevas. Quando um bebê nasce, ele sai da treva para a luz. Mas Jó queria permanecer nas trevas.
na verdade, teria sido melhor se ele tivesse nascido morto, é isso que ele fala. Então ele teria ido para o reino dos mortos e não precisaria passar por todo esse sofrimento. É isso que ele está dizendo aqui, e é isso que Jó está representando nesses versículos. Mas, espera aí, que eu sei que você ouviu uma palavra aqui que você gosta. Lógico que a gente já ouviu falar, já questionou, já discutiu com outras pessoas e já falou sobre esse nome, e aí a gente vai desmistificar essa palavra hoje, que é o Leviatã. O Leviatã. Leviatã, meus irmãos, é um monstro marinho que, de acordo com a antiga mitologia, era um mito daquela época, dos semitas, pertencia ao mundo do caos, que o Criador Deus precisou subjugar a fim de estabelecer uma terra habitável. Acredita-se que o Leviatã era capaz de criar um eclipse ao cobrir ou engolir o sol e a lua. Então, o que esse versículo está querendo dizer, meus irmãos? Aquilo que Jó já está falando ali o tempo todo. Ele está falando assim, eu queria ficar nas trevas, eu não queria ter nascido, eu queria que a noite não acabasse, então eu preferia que alguém jogasse uma maldição para Leviatã e ele engolisse o sol para não ter dia. É isso que ele está falando. É assim que ele está citando Leviatã nesse texto. Ele queria que algo provocasse uma escuridão a ponto dele não nascer, de não ter dia. Mas vamos desmistificar, então, Leviatã para você tirar onda com seus amigos quando você começar a conversar sobre ele, né? Fala assim, vou te falar do Leviatã agora. Isaías 27:1 diz o seguinte: naquele dia, o Senhor com a sua espada severa, longa e forte, castigará o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente tortuosa, matará no mar a serpente aquática. Opa, então a gente já tem uma dica aí, é do mar. Salmo 104, versículo 26, nele passam os navios e também o Leviatã, que formastes para com ele brincar. Então o salmista está falando o seguinte, Deus fez o Leviatã para brincar, né, na coleirinha. Né, o animal de estimação de Deus, como se fosse isso. Jó 41, versículo 1, Salmo 74, 14, Jó 7, 12, Jó 9, 13, Jó 26, 12, tudo vai citar, então, o Leviatã. Leviatã tornou-se uma personificação do antagonismo, que significa uma forte oposição cósmica a Deus. Despertar esse poder era levar o mundo de volta ao caos primeiro. O comentarista Champlin disse que a forma mais parecida da gente poder identificar o Leviatã seria um crocodilo. Um animal aquático, grande, um crocodilo. Porém, ninguém consegue definir isso, nada é muito bem explícito ao dizer sobre quem era o Leviatã. Tem texto aqui, por exemplo, esse de Salmos, que vai falar que ele tinha mais de uma cabeça. Então, a gente não consegue definir exatamente o que era. Mas nós sabemos que Jó citou ele para dizer que o Leviatã ele poderia engolir o sol para que não houvesse dia e eu pudesse não acordar ao nascer. É isso. É o lamento de Jó diante de tudo aquilo que ele está vivendo. Mas vamos voltar ao texto, então, e descobrir algo mais. Agora, a segunda parte, a primeira parte ele amaldiçoou a noite do nascimento dele. Agora, a segunda parte, ele vai amaldiçoar o dia do nascimento dele, né? A manhã que ele nasceu. E ali no versículo 11, ele vai dizer assim, por que não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? Eita, essa pergunta aqui, talvez, a gente já ouviu algumas pessoas falarem, por que eu nasci? Nos momentos de dor, muitas vezes essa pergunta já foi feita aos prantos por muitos filhos de Deus. Inclusive o profeta Jeremias, não sei se você sabe, ele já falou isso também, por que eu nasci? E aí precisamos trazer alguns esclarecimentos aqui sobre esse versículo, meu irmão, porque esse versículo ele gera algum tipo de dúvida e de algumas discussões que não tem muito cabimento, mas que a gente precisa justificar aqui e explicar. Em nenhum momento de tudo isso que Jó tem falado, ele fala de tirar a sua própria vida. A lamentação pelo nascimento proferida por Jó não é uma apologia ao suicídio e à eutanásia. É a declaração de um homem cujo sofrimento era muito grande, muito intenso, que ele desejava não ter nascido diante do sofrimento que ele estava.
Mas em momento nenhum ali, naquele sofrimento, ele quis perder a vida, ele quis tirar a vida dele. Ele lamentava pelo seu nascimento. Ele nasceu e ele não queria mais ter nascido, ele preferia ter morrido lá na barriga da mãe dele. Mas agora que ele viveu, tudo bem, ele está enfrentando tudo isso. Então, só para a gente deixar claro, porque tem gente que discute sobre isso, que Jó faz essa apologia. E agora, nessa segunda parte, fica claro que Jó estava condenando o dia do seu nascimento, e ele cita várias situações na qual gostaria que acontecesse a despeito do seu nascimento. Vamos analisar algumas. Por exemplo, versículo 12. Porque houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem. Então vamos lá, vamos entender o que é isso daqui. Uma vez nascido um bebê naquela época, de acordo com os costumes orientais, a primeira coisa que era feita, a mãe sentava e colocava ele no joelho. Ou se houvesse na casa alguém de respeito, alguma autoridade ali, um pai, um avô, eles colocavam o bebê no joelho ali, sentadinho entre as pernas dessa autoridade. Para quê? Para justamente mostrar respeito àquela autoridade que estava ali naquele lugar. E depois, sim, era levado aos seios para ele, o bebê, se alimentar. Agora, meus irmãos, do versículo 13 ao 23, ele vai enfatizar a morte e trazer alguns paralelos sobre o sofrimento e o descanso de estar morto. A coisa estava feia para o lado de Jó. E aí ele vai falar assim, vamos lá, versículo 13. Agora, eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso junto aos reis e conselheiros da terra que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas, com governantes que possuíam ouro, que enchiam suas casas de prata. Porque não me sepultaram como crianças abortadas, como um bebê que nunca viu a luz do dia. Ali os ímpios já não se agitavam, e ali os cansados permanecem em repouso. Os prisioneiros também desfrutam sossego. Já não ouve mais os gritos do feitor de escravos. Os simples e os poderosos ali estão, e o escravo está livre do seu senhor. Porque se dá luz aos infelizes, e vida aos de alma amargurada, aos que anseiam pela morte, e esta não vem, e a procura mais do que um tesouro oculto, aos que enchem de alegria e exulta quando vão para a sepultura. Porque se dá vida àquele cujo caminho é oculto, e a quem Deus fechou as saídas. Gente, o Jó estava sentindo realmente toda essa amargura dessa perda que ele estava vivendo. E aí ele começa a questionar sobre, cara, uma pessoa que está morta, ela não vai passar por esse sofrimento. Ela vai estar tranquila agora, ela não vai precisar mais sofrer. Então ele está criando esse paralelo para que ele pudesse justificar, então, esse sofrimento. Se ele pudesse, presta atenção, meus irmãos, se ele pudesse ver uma vida de sofrimento como somente um capítulo da sua vida, da sua história, então ele poderia ter posto essa vida sobre uma melhor perspectiva. Sabe qual é o problema? Muitas vezes a gente pega o momento que nós estamos vivendo difícil, ruim, e a gente transforma esse momento no filme completo da nossa história. Eu pego um momento que me chocou muito, um momento que fez eu sofrer muito, que fez eu sentir muito, e eu pego esse momento e eu transformo ele na minha vida, na minha história, no meu filme inteiro da minha história. E a gente passa a viver somente baseado nisso. Somente baseado nisso. Conheço várias pessoas, já tive contato com várias pessoas que transformaram momentos da sua vida na sua história inteira. Talvez você esteja aqui nessa noite, você também já viveu ou está vivendo isso. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma tia, já até contei isso para vocês, eu tenho uma tia que há muitos anos atrás ela teve um câncer na mama. E, meus irmãos, foi um momento muito difícil para a nossa família, mas ela passou pelo tratamento, superou o câncer e foi curada. Ela não teve mais dificuldade, ela não teve mais problema com o câncer, ela foi curada. Mas se você sentar com ela hoje, e você for trocar uma ideia com ela, sabe o que ela vai falar? Do câncer. Vai falar do sofrimento que o câncer fez. Vai falar da dor que ela sentiu. Ela vai sempre lembrar do sofrimento que ela passou. Mas, cara, foi só uma cena. Já passou. Por isso, nós temos que entender que aquilo que nós estamos vivendo é só um momento. Vai passar, meu irmão. Vai passar. Aquilo que você está vivendo hoje
seja um sofrimento, uma dor, um trauma, algo que você não consegue parar de lembrar, algo que já passou anos, mas que você não consegue parar de lembrar, meu irmão, é só uma cena, vai passar. Se você crê que Jesus tem poder sobre a sua vida, se você crê que Jesus pode transformar a sua vida e seu coração, vai passar, vai passar. Talvez esse é o ensinamento que deveríamos ter de Jó. Apesar de todo o sofrimento, de toda a dor, precisamos entender que tudo que estamos passando na vida, seja momentos felizes ou de grandes desafios, vai passar, vai passar. Muitas vezes permitimos que o que estamos vivendo no agora seja maior do que toda a nossa história. E se assim pensamos, passamos a resumir nossa vida não naquilo que Deus escreveu para você, meu irmão, mas naquilo que você está vivendo agora. Eu sei, meu irmão, muitas vezes está difícil. Eu sei que o que você está passando pode estar te rasgando por dentro, te sufocando, mas calma. Calma. Não permita que a circunstância tenha o poder de dominar a sua história. Eu volto a repetir. O que você está vivendo nesse exato momento é só uma cena da história completa da sua vida. Vai passar, meu irmão. Vai passar. Por mais que você olhe para o passado e não consegue ver tanto sentido no presente, confie na palavra do Senhor para o seu futuro. Deus desenhou o seu futuro. Deus tem um futuro glorioso para a sua vida. Mas se você ficar olhando para as dores do passado, se você ficar olhando para os sofrimentos do passado, você nunca vai conseguir acessar todas as promessas dele para você, meu irmão. O seu recomeço só será diferente se o Senhor Jesus fizer morada na sua vida. Ele tem algo para você nessa noite, Ele tem algo novo para você nessa noite, Ele tem promessas para a sua vida. Para pensar, meu irmão, todas as promessas de Deus para a sua vida. Para pensar tantas coisas que Deus já prometeu para você. Ele quer te dar uma vida abundante, Ele quer te chamar de filho, Ele quer fazer grandes obras através da sua vida, mas você não pode se prender ao passado. Nós precisamos hoje recomeçar. Não tenha medo de recomeçar. Não ache que o momento que estamos vivendo representa o fim da sua história. O fim da história de Jó vai surpreender todos nós, todos que ficarem aqui todas as quartas-feiras e estudarem sobre a vida de Jó. Você vai ver que o fim da história dele vai surpreender todos nós. Mas o momento agora que ele está vivendo não pode definir a história dele. O filme não acabou. Observe bem, tem uma nova cena para iniciar na sua vida. Tem algo novo para acontecer com você nessa noite. Está só conversando, meu irmão. Olha para trás e lembre-se de quantas vezes Deus já te livrou. Eu tenho o costume, meus irmãos, de escrever orações em momentos difíceis da minha vida. Então eu pego lá meu celular e começo a escrever a minha oração. Eu vou orando e vou escrevendo. E é interessante que essa semana eu parei para conversar com alguns amigos. E eu estava com meus amigos, eu falei assim, cara, vou abrir aqui minhas orações lá de 2018. Aí eu abri a oração de 2018 e comecei a ler. Como que eu estava sofrendo naquele dia? Como que estava doendo naquele dia que eu escrevi aquilo ali com lágrimas? E eu lendo aquilo ali, e quando eu terminei de ler aquela oração, e eu falei assim, gente, já passou. Deus cuidou de tudo, está tudo resolvido. Nós precisamos lembrar de todas as bênçãos que Deus nos deu, de tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida. Vai passar, meu irmão. A palavra de Deus está aqui para nos mostrar que não precisamos ir atrás dos porquês, nós precisamos simplesmente entender os paraquês nós estamos vivendo. E para terminar, Jó vai declarar no versículo 24, pois me vêm suspiros em vez de comida, meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Meus irmãos, esse poema desnuda as deficiências humanas do pensamento e da compreensão daquilo que nós estamos vivendo. Nos leva a refletir muito momentos em que vivemos e nos sabotamos com questionamentos e crises internas e externas sobre respostas que nós queremos para as nossas vidas.
Neste capítulo, meus irmãos, temos o retrato exposto de uma alma despedaçada. Ele lamenta por ter nascido, expressa o desespero de quem não encontra sentido na vida e confessa o peso insuportável da vida que parece trazer só sofrimento. Mas mesmo na escuridão, Jó não se afasta de Deus. Ele fala, ele questiona, mas ele permanece firme naquele que o sustenta. E meu irmão, você vai ver mais à frente, no capítulo 15, que Jó fala assim: ainda que aconteça tudo comigo, nele, no meu Senhor, eu esperarei. Uma declaração de esperança inabalável num Deus que fala e age conforme a sua soberania. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei o que você está vivendo na sua vida hoje. Mas eu posso te dar uma certeza. É só uma fase. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Está vivendo um momento feliz? Vai passar também. Está vivendo um momento triste? Vai passar, meu irmão. Você precisa crer que aquilo que você está vivendo hoje não define a sua história. Por mais que Jó aqui ele esteja sofrendo, por mais que ele esteja se lamentando, por mais que ele está uma dor insuportável daquilo que ele está vivendo, nós sabemos o fim dessa história. E você também pode ter um fim igual à história de Jó. Basta que você confie, que você espere e que você entenda que vai passar. Mas você precisa se desapegar do seu passado. Você precisa se desapegar dos traumas que você teve lá. Olhar para frente e deixar que Deus projete o seu futuro. Deixar que Deus faça algo novo na sua vida. Deixar que Deus transforme completamente a sua vida. Talvez você hoje se encontre como Jó, sem respostas, sem sentido, sentindo uma dor que pesa sobre os seus ombros. Mas Deus te convida nessa noite a crer na sua presença, a crer que Ele está no controle de tudo e que as suas promessas não falharão. É só uma cena, meu irmão, é só um momento, vai passar, vai passar. Quero orar pela sua vida nessa noite. Feche seus olhos, feche seus olhos. É só uma cena, meu irmão. Vai passar. Feche seus olhos. Quero fazer um desafio para você nessa noite. É um culto de estudo. É um culto onde a gente se aprofundou, a gente conheceu o Leviatã, conhecemos tantas coisas. Mas esse texto ele é profundo para falar aos nossos corações. Porque esse texto ele me despertou algumas coisas. E uma das principais coisas que esse texto me despertou, não olhando para esse capítulo da história de Jó, mas para toda a história de Jó, é que tudo aquilo que nós estamos vivendo, ou já vivemos, toda a dor que nós já passamos, Deus pode nos libertar e nos dar um novo começo. Deus pode fazer algo novo na nossa vida. E Ele pode fazer isso na sua vida nessa noite. Ele pode fazer isso na sua vida agora. Basta que você se renda, se entregue completamente a Ele. Então eu quero orar por você. Se você nessa noite, meu irmão, está passando por um momento difícil, e você está pensando que pode ser até o fim, e fala assim, e agora? Para onde que eu vou? Que caminho que eu vou seguir? Eu não sei mais o que fazer, meu Deus. Meu irmão, confie na história que Deus escreveu para você e não no momento que você está vivendo. É só um capítulo que eu estou lendo aqui, é só o capítulo 3 de Jó, mas lá no final ele vai entender tudo isso. Talvez o que você esteja vivendo hoje você não está entendendo, mas no final você vai entender tudo isso. Eu quero orar por você. Se você nessa noite está passando por alguma dificuldade, por algum momento que você acha que é o fim, que você está lutando, que você está vivendo assim como Jó mesmo, sem resposta, sem sentido, uma dor que está passando, está pesando sobre os seus ombros. Eu queria orar pela sua vida hoje, queria clamar a Deus para que pudesse te abençoar, te dar calma, te dar paz, para que você entenda que é só um momento. Daqui a pouco vai estar tudo bem, meu irmão. Daqui a pouco as coisas vão se acertar. Eu queria orar por você. Há alguém? Se há alguém, eu gostaria que você ficasse de pé para orar pela sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Até quando você vai ficar carregando todo esse passado aí? Até quando você vai continuar chorando por aquilo que já passou? Nós devemos chorar de alegria pelas lembranças que nós temos. Não devemos chorar de tristeza por aquilo que a gente não conseguiu resolver. Até quando você vai ficar chorando por aquilo que já passou? Deus nos convida essa noite a viver algo novo. Deus nos convida essa noite a construir uma nova história para a nossa vida. Há mais alguém? Há mais alguém que nessa noite? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero orar pela sua vida. Pai, nessa noite nós estamos aqui na sua presença, Senhor Deus, para poder adorar o seu santo nome, para poder exaltar o seu santo nome, para poder entender, Senhor Deus, que essa história de Jó está aqui escrita na sua palavra, para que a gente possa renovar as nossas esperanças, porque apesar de um capítulo tão triste, tão terrível para Jó, no qual ele se lamenta tanto, no qual ele não entende o porquê do seu sofrimento, ainda assim, Senhor Deus, ele confiou e ele vai confiar plenamente em Ti, Senhor. Não importa aquilo que nós estamos vivendo, meu Deus, importa que a gente esteja, Senhor Deus, debaixo da Sua vontade, confiando plenamente em Ti. O Senhor disse, Pai, que ainda que a gente passe por vale da sombra da morte, não estaríamos sozinhos, o Senhor estaria conosco, Pai. Nos ajude, Pai, nos liberte, Senhor Deus, daquilo que nós carregamos, Pai. Nos liberte, Senhor Deus, dos traumas, nos liberte, Senhor Deus, das dores, nos liberte, Senhor Deus, das aflições que nós estamos vivendo, que já vivemos, Pai. Mas nos traga um renovo, Pai, nessa noite. Traga a Sua paz, Senhor Deus, sobre a vida de cada um desses irmãos. Traga tranquilidade para que eles entendam que é só um momento, vai passar, que nós possamos crer na Sua palavra, Pai, porque a Sua palavra é real, verdadeira, eficaz, é poderosa, e nós queremos, Pai, nessa noite, clamar ao Seu santo nome, e dizer, Pai, muito obrigado, meu Deus, pela esperança que se renova nos nossos corações nessa noite, sabendo, Senhor Deus, que independente do que eu estou passando, vai passar. Independente do que eu estou vivendo, Pai, vai passar. E um dia eu vou olhar para trás, meu Deus, e eu vou ver novamente o livramento do Senhor sobre a minha vida, o renovo do Senhor sobre a minha vida. Meu Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado por essas vidas, por esses irmãos que estão aqui agora de pé. Queremos agradecer pela vida dele, queremos clamar ao Senhor, que derrame paz sobre a vida deles, Pai. Que eles possam viver um novo momento a partir desse momento. Que eles possam viver algo novo a partir desse momento, meu Pai. Em nome de Jesus nós te clamamos, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.